Porque pesquisas divulgadas recentemente divergem sobre possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2022. Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários da corrida presidencial. Em primeiro turno, Bolsonaro fica na frente de todos os possíveis opositores. Em um possível segundo turno, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, seria o único a empatar tecnicamente com o presidente. Nos outros cenários, Bolsonaro vence todos os candidatos. Na projeção de segundo turno, o Instituto apresentou os nomes do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Sérgio Moro, de Ciro Gomes, do apresentador Luciano Huck, do governador João Dória e do ex-presidente Lula. No entanto, segundo uma pesquisa do Atlas Político, Jair Bolsonaro seria derrotado num eventual segundo turno por Fernando Haddad, Lula, Ciro Gomes, Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. Constantino. Bom, Paulo, o que eu tenho a dizer sobre essas pesquisas é que o presidente Bolsonaro continua resiliente, né? E isso apesar de tentativas seguidas, constantes, da mídia, que virou um partido de oposição, e da oposição de destruí-lo, de tentar colar nele a pecha de genocida, culpá-lo por cada morte. Isso, desde lá de trás, vem vindo uma tentativa a cada vez, né? Então, o caso Queiroz, o Porteiro, e por aí vai, né? Manaus, cada hora tem uma coisa que puxam da cartola para tentar de alguma forma desgastar ou destruir, derrubar o presidente Bolsonaro. E as pesquisas, ainda que alguma contradição e tudo, mostram resiliência, mostram que ele é o favorito, que ele tem ainda uma base de apoio muito grande. Ou seja, não parece que a estratégia está dando muito certo. E eu tenho uma tese para isso, Paulo, que eu já venho defendendo há algum tempo aqui, né? Minhas observações de sociologia, né, por Big Brother Brasil e essas coisas aí, você observa que o brasileiro, via de regra, não gosta muito de uma injustiça escancarada, né? Então, ele toma o partido daquele que está sendo alvo de ataques desleais, pérfidos. E qualquer pessoa fora dessa bolha tucana, né, percebe isso. Percebe que não são críticas legítimas, não são coisas que apontam com o devido senso de proporção ou de prioridade, né? São manipulações grotescas para tentar, de alguma forma, colocar o presidente Bolsonaro como a pior pessoa que já pisou na Terra. E isso não convence ninguém. Então as pessoas tomam a defensiva, avaliam o governo como regular, como bom, mas, acima de tudo, observam esse tipo de comportamento do lado de lá, né? E aí saem em defesa do presidente, até em nome da justiça, né? Então, eu acho que esse fenômeno é relevante. Tem outras coisas, claro. Alguns vão querer reduzir ao auxílio no Nordeste e tudo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem muito mais coisa em jogo. Existe um fenômeno que é global de afastamento das elites cosmopolitas que dominam, né, a social-democracia, a imprensa, e que não conversam mais com o povo. Isso é um fenômeno muito documentado, inclusive, e eu acho que isso também explicou a vitória do Trump, do Brexit, do Bolsonaro, enquanto que, em negação, essa elite fica acusando os eleitores de deploráveis, de fascistas, de obscurantistas, né, o que, obviamente, não ajuda. Então, acho que esse cenário mostra essa força do presidente. Agora, na pesquisa, é curioso observar aqui o seguinte, né? João Dória, 5%, Boulos, 3,6%, João Amoedo, 3,3%, Marina Silva, 2,3%. E numa terceira projeção, né, mudando quais são os candidatos, sem Lula e Moro, né? O Huck apareceria com 9%, João Dória, 6,7%, e o Mandetta, a grande esperança de muitos, né? O Mandetta, 3,8%. É um pouquinho acima do João Amoedo, do Partido Novo, que também virou um desses aí que bate o bumbo de impeachment de forma muito oportunista o tempo todo, né? 3,1%. Então, olha, eu acho que tem um recado, que isso tudo é fotografia, isso tudo é cedo, política é uma coisa dinâmica, as nuvens mudam de lugar de forma bem rápida, mas observando a fotografia e tentando entender os motivos para poder prever o filme, né, parece que tem um recado
que está sendo dado a essa turma que passa dia e noite lacrando nas redes sociais, né? Então, de novo, eles são muito populares dentro da bolha. Fora da bolha, o povo não quer saber dessa turminha, não. Vai lá, Mark. Olha só, esses números revelam o que o Constantino já falou. O presidente Bolsonaro tem um público fiel e fiel demais, mesmo com tudo que a mídia vem fazendo para desconstruir o nome dele. E aí, até a própria esquerda reconhece que a mídia tem sido malhada nesse processo de críticas ao presidente. Ele mantém aí seus 30%, independentemente do cenário. Só ver ali os desenhos que a Paraná Pesquisas fez. No cenário que ele tem menos votos no primeiro turno, ele consegue chegar a 30,5%. É bastante coisa depois de um cenário de pandemia, em que ele foi duramente atacado pela mídia. E veja, nesse cenário de desconstrução da imagem de Bolsonaro, tende-se a imaginar que o pior já passou. Por que eu digo isso aqui? Porque o processo de vacinação vem avançando, o governo federal conseguiu de novo retomar as rédeas desse procedimento, né? O Plano Nacional de Imunização deu respostas, a logística vem entregando as vacinas, e eu imagino, até como já fez a conta aí o próprio Paulo Guedes, que nos próximos meses vai se estabilizar isso, e isso tende a deixar de ser um problema, pelo menos a vacinação, acreditado ao presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem um público fiel de 30% que o leva, em qualquer situação, ao segundo turno. Aí tem aqui os players com mais condições de disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Surpreendentemente, e aqui é importante falar, aparece ali a esquerda toda fragmentada e aparece o Lula com quase 20% do cenário que ele disputa. E um Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu imagino que a tendência é repetir a polarização que já aconteceu em 2018. Então, o Bolsonaro teria ainda grande facilidade, pelo menos no cenário de hoje, em vencer o petismo, né? O Bolsonaro conseguiria novamente ativar aqueles votos anti-Lula e teria boas chances de levar o pleito. Tem aqui também o cenário do Sérgio Moro. Eu não acredito que ele seja candidato. Como disse bem o Constantino, na política tudo muda muito rápido, e aqui é apuração de bastidor. Hoje, Sérgio Moro não é candidato à presidência da República. Isso pode mudar, mas ele está muito mais preocupado com a própria carreira, tem bons contratos na iniciativa privada e não pensa em deixar isso. Isso pode mudar, reforço, mas hoje o Moro não seria candidato à presidência da República. Com o cenário atual, sem mudança nenhuma, ele não será candidato. E o Constantino já falou bem, mas eu quero reforçar, né? O João Dória fez todo esse esforço de marketing para ser o pai da vacina, para ser o pai da ciência, para ser o contraponto do Bolsonaro, e tem aí o tamanho que o PSDB sempre teve. O PSDB, nas últimas eleições presidenciais, foi muito mal, né? Na última, o Geraldo Alckmin fez cerca de 4%, 5%, e o Dória tem isso, 6%, 4%, dependendo do cenário. E tem o mesmo tamanho do Guilherme Boulos. Então, Dória hoje é um nanico quando se fala em eleição presidencial. Não adiantou todo esse plano de marketing. Eu sugiro aqui que as pessoas perceberam e não colou. Ele pode até ter conseguido fazer a crítica, mas as pessoas também não acreditaram a ele qualquer solução, porque ele não apresentou muita solução, né? Foi só marketing, de fato. Ele usou o Butantan, que é um instituto histórico de São Paulo, mas também do patrimônio brasileiro, ao seu serviço. As pessoas perceberam e não colou esse discurso do João Dória. E aí tem os outros amigos ali, o João Moedo, o Mandetta, né? A Marina Silva. Então, são candidatos nanicos aí. E para terminar, o Huck, né, que tem ali cerca de 10% em todos os cenários. Eu acho que tende a crescer a candidatura do Huck com a campanha na rua. Por que eu falo isso? Hoje as pessoas não estão discutindo de fato tudo isso. Quando você coloca a campanha na rua e tem a opção viável do candidato já consolidado, o discurso muda. Eu acho que é clichê falar, mas é verdade que essa pesquisa é a foto do momento e muita coisa vai mudar na questão econômica. E isso pode ser um problema para o presidente Jair Bolsonaro. Se a economia não reagir, se o desemprego não ceder e se a inflação não for segurada,
Isso pode trazer muitos problemas ao presidente numa eventual reeleição. Eu digo aqui, ó, o gás está chegando a R$150, gás de cozinha R$150, o combustível com altas seguidas, arroz, óleo, tudo subindo muito depressa. Isso sim pode atrapalhar o presidente. Por isso que é importantíssimo retomar a economia e deixar com que as coisas funcionem melhor. Diogo Schelp, a sua análise. Eu vejo da seguinte forma, Paulo, as duas pesquisas, como a gente viu, aí têm resultados bem diferentes, né? Mas tem uma conclusão em comum entre elas, tá? Que é a seguinte: se as eleições fossem hoje, Bolsonaro não venceria no primeiro turno, né? Ficaria ali na casa dos 30%. E em uma disputa no segundo turno, segundo o Paraná Pesquisas, há esse empate técnico entre Bolsonaro e Moro. Essa pesquisa do Paraná Pesquisas indica que só Moro teria alguma chance ali no segundo turno. Já o Atlas Político, com vários candidatos, incluindo Moro, ficando em empate técnico com Bolsonaro no segundo turno. O que me chamou a atenção nessa segunda pesquisa é o desempenho do Fernando Haddad, do PT, que, segundo a pesquisa, ficaria 4 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, né? E Lula também, com 3 pontos à frente do Bolsonaro. E eu achei isso chamativo, e apesar de que há essa diferença clara entre as duas pesquisas. E a outra conclusão interessante, que aí, falando da Paraná Pesquisas, é que o melhor cenário para o Bolsonaro, né, acreditando aí nessa pesquisa, seria disputar a eleição com o ex-presidente Lula, porque no primeiro turno Lula deixaria para trás todos os outros candidatos e no segundo turno perderia de lavada de Bolsonaro, né? Então, como disse o Mark, de fato, esse tipo de avaliação só é possível fazer com maior acuidade quando a campanha está na rua. Então, muitos candidatos aí que parecem nanicos nessas pesquisas, com um bloco na rua, podem ter chance maior. Então, a verdade é que há muita água para rolar debaixo dessa ponte até as eleições.